Bom, bom dia a todos, né? Eu só gostaria de informar que nós estamos reapresentando a parte inicial da palestra, da exposição da Valéria Aveiro, né, que é a nossa convidada desta manhã, porque por um problema técnico nós perdemos o início da fala dela. Então, nós estamos voltando, ela carinhosamente, solidariamente, resolveu, na verdade, nos ajudar, né, com essa complicação mais minha do que dela, né, fazendo a exposição da parte inicial da palestra dela. Tá? Só lembrando que Valéria é minha orientanda de doutorado na Unicamp, né? É uma professora de carreira, né? Tendo passado por diferentes cargos como professora, como coordenadora, essa coisa toda, né? E é uma profissional muito interessada, muito empenhada, não é? Na melhoria da educação brasileira, principalmente da educação pública brasileira, não é? Trabalhando na região de São Paulo, né? Ribeirão Pires, se não me engano. Então, eu vou passar a palavra para a Valéria, no sentido de que ela possa fazer essa nova apresentação, pelo menos da parte bem inicial, são os 3 ou 4 primeiros slides, não é? Eu deixo com ela, então, passo para ela a palavra. Valéria, muito obrigado de novo, tá? É com você, então, a exposição. Eu que agradeço, professor, imensamente por essa oportunidade de poder falar um pouquinho na sua aula hoje com os alunos aí da pós-graduação. Foi uma honra, né, e um prazer estar na sala de aula com todos os estudantes e também agora, mais uma vez, com o senhor, uma honra. Bom, então vamos lá. Além dessa honra de participar da aula, né, eu gostaria de complementar que eu sou orientanda do professor Ezequiel, como ele mencionou, né, e trabalho com essa questão do leitor imersivo, né, uma das obras de referência para o meu trabalho de doutorado é essa daqui, que nós estamos trabalhando nessa apresentação, né. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desse leitor em meio digital, que requer pensar em práticas de leitura, em recursos, né, que são muitos os modos de ler ao clique do mouse, que foi o que eu coloquei aí, ou ainda hoje através dos livros digitais e seus aplicativos, que são baixados nos dispositivos móveis, em que o gesto de ler se confunde por vezes com outras práticas, como a de brincar, por exemplo, né, que eu comentei. Meu filho, por exemplo, quando vê um livro digital, às vezes ele fala: mãe, é livro ou é brinquedo? Né? Eu não sei, eu acho que eu gosto mais de ler né, com o livro em mãos. Então, tem umas curiosidades aí a respeito disso que eu estou investigando. Né? E novas são as lógicas, as maneiras, esses meandros, esses significados da leitura. Por isso que é preciso estudar o perfil desse novo leitor. Tá? Então, nós vamos seguir em frente um pouquinho. Essa é a obra de referência, Navegar no Ciberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. Não faz mais parte do campo das novidades falar em internet, mas na época que a pesquisadora Lúcia Santaella fez esse livro, né, essa conhecida estudiosa da comunicação, semioticista, né, na época isso era uma novidade. Ela fez essa pesquisa entre 1997 e 1999, apoiada pelo CNPq, pela FAPESP, e ela se utilizou de infraestrutura técnica da PUC São Paulo e também uma bibliografia da Biblioteca de Valência, onde ela foi professora, foi acolhida como professora e pesquisadora convidada, né, entre 2003 e 2004. Então, nessa época, ela fez uma complementação, conseguiu concluir os seus estudos para constituir essa obra com essa revisão bibliográfica super atualizada para a época, né? E aí, o que ela fez? Ela conseguiu publicar em 2004 esse livro pela Paulus Editora, né? Esse estudo, ele é fruto de, portanto, 8 anos de trabalho
um suporte bastante interessante, inclusive a autora menciona algumas vezes o quanto ela tinha que agradecer a contribuição dos bolsistas de iniciação científica, né, que trabalharam com ela, e fizeram parte desse trabalho em campo, com os usuários leitores. Aí a Santaella, ela partiu da curiosidade sobre as hipermídias e suas linguagens, esse era o fundamento, né, no começo que ela queria investigar. A ideia era explorar as inter-relações do verbal, do visual, do sonoro, todos os seus meios para chegar ao que poderia ser considerado uma hipermídia inovadora, né? Ocorre que ao longo desse processo, os modos de recepção, né, da tripulação, né, que são esses usuários da internet, ou os cibernautas que participaram da pesquisa em campo, se tornou foco para ela. E aí ela começou a questionar quais seriam as habilidades, né, de leitura colocadas em jogo para esse leitor. O que ocorre? Que magia ocorre através desse potencial dialógico da hipermídia? Quais são esses nexos, ou essas lógicas que eu coloquei aí no título da apresentação, né? E aí ela vai dizer assim, o ato de ler, né, potencializado, quando ele sai lá do suporte do CD-ROM para um universo aberto, instigante, né? Como disse o professor Ezequiel, agora estou até com o livro em mãos aqui, na obra dele de 2008, quando vai para esse oceano da internet, né? O que acontece? E aí ela vai traçar uma questão central da obra que nós estamos vendo aqui na tela. Delinear quais habilidades motoras, perceptivas e mentais são colocadas em ação pelo leitor imersivo, que ela constituiu como sendo imersivo, as habilidades que se distinguem daquelas que são empregadas por um leitor de livro e por um espectador de imagens. Os estudos da cognição encontram-se sob o leque das ciências cognitivas. Ela vai dizer isso lá na página 73, né? Qual que é a investigação que ela vai fazer. E aí eu fiz um quadro dos capítulos. Ela vai constituir essa definição de leitor imersivo para tratar um caminho que vai do suporte, né, até explorar essa questão do corpo, da mente dos leitores. E nesse percurso da obra, com esse roteiro que eu fiz aí, é um roteiro com palavra-chave, né, vamos pensar um pouquinho sobre essa constituição. Então, eu apresento não os títulos, mas essas palavras importantes. E a introdução, né, que ela faz todo um resumo, né, do que será desenvolvido na obra. Depois, no capítulo 1, são delineados os tipos de leitores, classificados pela autora como contemplativo, movente e imersivo. E os critérios adotados para essa classificação estão relacionados aos processos históricos, né? Ou seja, aos contextos desses leitores, bem como aos suportes utilizados por eles e as suas respectivas linguagens. Então, ela fala que tem uma mente bem classificatória, né, e vai fazendo toda essa estrutura da obra. Ela se concentra no capítulo 2 em definir quais seriam as definições de ciberespaço e hipermídia, restringindo o interesse da obra ao terceiro tipo de leitura, que é o do imersivo, né, o foco. No capítulo 3, serve como relato da pesquisa, a pesquisa de campo, destacando os métodos utilizados, também a forma como ela chegou a subdivisão dos tipos de usuários da internet, e o leitor imersivo começa a se definir como, quando ela detecta a presença, lá na pesquisa em que ela organiza os grupos, de 3 tipos de usuários, o novato, o leigo e o esperto, né, o expert. Aí, no capítulo 4, a Santaella abre um parêntese importante nesse processo classificatório para tratar dos pressupostos teóricos das ciências cognitivas, em que ela vai fazendo todo um histórico e chega à contribuição das neurociências, né, que ficam no plural aí, que ela vai pensar principalmente na área de linguagens. E, por meio desse estudo da cognição, ela vai determinar nos 3 capítulos subsequentes, que é o 5, 6 e o 7, quais são os 3 perfis do leitor imersivo, relacionados aos 3 tipos de usuário da internet. Então, ela faz um paralelo, né? Para o novato, ela traça o perfil de leitor errante, para o leigo, o perfil de leitor navegador, detetive, né? E, por fim, ela faz o expert, né? Ou o esperto para o navegador previdente.
No capítulo 8, ela abre um parênteses para discutir a metáfora da separação entre o corpo e a mente no filme Matrix. E, na verdade, é uma coisa que ela refuta, que a incomoda bastante, e aí nós vamos compreender por quê ao longo da explanação. Fica bem claro isso, né, que ela não vê essa distinção entre a parte perceptivo-motora e a parte da mente mesmo, né, do raciocínio. E no capítulo 9, nesse ponto, ela explora a condição perceptiva, sensorial, seus sistemas complexos, como eles agem para as informações para que elas cheguem ao cérebro, e ela define uma tese, né? A tese que justamente desconstrói lá a metáfora do Matrix. Ela prova que por trás dessa história do hipnotismo ocular, processam-se inferências lógicas, sintonizadas com processos perceptivos complexos, numa junção das atividades mentais com atividades perceptivo-corporais. É a combinação instantânea de ambos que possibilita a leitura imersiva. Isso ela fala lá na página 14. Né? E no capítulo 10, as teorias, os pensamentos que originaram e sustentam o conceito de interatividade são tratados com propriedade, né, a respeito da comunicação no ciberespaço ou no cyberespaço. E o desafio é se chegar a uma definição estrita desse termo, interatividade, uma vez que interatividade está em todo o procedimento de leitura, é uma característica fundamental de todo o processo de leitura, mas no caso desse leitor imersivo, né, como que isso se dá? Como que se dá lá às portas da navegação pela internet? Ela fecha a obra retomando os aspectos tratados e caracterizando as questões dos movimentos, né, inferenciais, mentais, perceptivos, desse receptor que passa a ser conhecido como leitor imersivo, a partir dessa pesquisa, e essa pesquisa ela teve um grande impacto, uma grande propagação no meio acadêmico, né, é de suma importância para os estudiosos da área da leitura. E depois eu vou comentar que a autora, mais para frente, né, que foi ali depois até do final do roteiro do livro, que ela já tem uma outra obra em que ela fala agora a respeito da questão do leitor ubíquo, tá? E que leitor ubíquo é esse? Porque já é mais recente, é uma pesquisa de 2014, né, já é com essa questão da mobilidade, né, do leitor com os aparelhos móveis, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aí na tela para vocês, né, alguns exemplos, algumas pinturas que eu escolhi para fazer, para representarem o leitor contemplativo e o leitor movente. Né? Então, a moça com o livro do Almeida Júnior, que é de 1888, me remeteu à imagem do leitor, do que seria o leitor contemplativo, né? E o leitor movente com José Malhoa, lendo o jornal em 1905, tá? Então, a Lúcia Santaella ela vai traçar esses perfis desse leitor, o leitor da pré-revolução industrial e da pós-revolução industrial. Começando, então, pelo contemplativo, né, que ela também chama de meditativo, ele é fruto das práticas e modos de recepção desse tempo, né, foi lá a partir do século XVI, em que os hábitos de leitura eram estáticos, né, a palavra fixa no papel, o leitor sem pressa, sem urgências, a energia dele é mental, né, o corpo mesmo ele fica imóvel, essa leitura individual, silenciosa, exigindo um leitor desprendido do espaço e o tempo ao seu redor, né? Ele é como se ele entrasse na obra e a visão que a sociedade em geral ficou do ato de leitura é essa, né? É desse modo sequencial, imaginativo, dedicado, o debruçar-se sobre o livro e aí a imaginação voa. O professor sempre fala isso para aluno, né? Vamos ler este livro, eu me debruço sobre ele, a minha imaginação voa, eu vou embora, né? Então, tem essas metáforas também do viajar, do navegar, né? Agora, o leitor movente ou fragmentado, que é o da pós-revolução industrial, né, lá efervescente pelo século XIX, ele já é fragmentado, ele já começa a ensaiar nessa fragmentação, ele já é ágil, dinâmico, adquire hábitos de ler outras linguagens para além da palavra. Então, começa a surgir
o dito do homem na multidão, né? O mito aí do homem na multidão, retratado pelo Edgar Allan Poe, em plena era da reprodutibilidade técnica, né? Então, as técnicas de impressão, a fotografia, toda essa revolução, né? E isso condicionou novas relações de trabalho, a aceleração nos processos de urbanização, os avanços em todos os campos de conhecimento, inclusive, e aí muito importante para nós, na parte das telecomunicações. Então, a leitura ela passou a fluir pelas cidades, em jornais, propagandas, outdoors, luzes. Então, a gente sempre fala, né? Começamos a entender que ler não é só ler a palavra no papel, né? A evolução desse processo mecânico promovia uma leitura rápida. Muitas foram as mudanças, inclusive, com a luz elétrica, com elas configurações das grandes metrópoles, o cinema, fotografia, os rótulos de produto, as placas, etc. Hábitos de ler outras linguagens, e aí é a questão da leitura das várias linguagens, para além da palavra, né, impressa no papel. Então, é o dito homem da multidão, né, que tem o texto do Edgar Allan Poe, né, em plena era da reprodutibilidade técnica, né, na arte, com as técnicas de impressão, com a questão da fotografia, e muitas outras linguagens surgindo rapidamente, né? Então, como sabemos, a Revolução Industrial, né, fervilhante lá no século XIX, condicionou essas novas relações de trabalho, aceleração nos processos de urbanização, avanços em todos os campos do conhecimento, inclusive, talvez, assim, bem em destaque para nós, né, da nossa área, das telecomunicações. Então, a leitura passou a fluir pelas cidades, em jornais, em propagandas, e a evolução desse processo mecânico que movia a leitura fragmentada e rápida como um ensaio, né, daquilo que circula hoje em sociedade. Então, muitas foram as mudanças advindas dessa Revolução Industrial, né? O marco da luz elétrica, com ela as configurações das grandes metrópoles, e aí o leitor começou a ler propagandas, né, o cinema, a fotografia, os rótulos de produtos, as placas, as sinalizações, os automóveis, a gente lê o farol, né, que é um exemplo bem comum da gente dar até nas aulas de língua portuguesa. Então, a lógica da produção em série, né, essa produção capitalista, fizeram com que as tecnologias de comunicação fossem desenvolvidas para favorecer o mundo dos negócios, né, e uma invasão de signos que inseriam as pessoas em um universo letrado. Tem até uma citação que ela faz, que o viver passou a significar adaptar-se à congestão de imagens na retina. Então, para ver como é um primeiro momento em que a gente vive isso, né? Esse leitor do jornal, ele é fugaz, né? Então, ele começa a ser um leitor fugaz, que ele gosta de novidades. A leitura da notícia de hoje para amanhã já não faz sentido, né? Diferente daquela coisa do livro que está sempre válida, né? É sempre válido ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A notícia não. Então, essa coisa ágil, né? Que você também escaneia manchetes, você não lê tudo. Então, começa a haver a leitura do fragmento, o entendimento por fragmentos. E depois passa a conviver com a imagem, o som, o cinema, a TV, né, preparando essa percepção para o que viria depois com a internet, né. Partindo da hipótese de que navegar no ciberespaço envolve novos processos perceptivo-cognitivos, né, por parte desse leitor, e que eles estão diretamente relacionados às possibilidades dos suportes, a Santaella vai tratar da definição do ambiente em que esses objetos de leitura circulam, que é quando ela define o ciberespaço, né, que também é falado do cyberespaço. Coloquei aí para vocês, né, que ciberespaço é um espaço feito de circuitos informacionais navegáveis, um mundo virtual de comunicação informática, um universo estéreo que se expande indefinidamente, mais além da tela, por menor que seja, podendo caber até mesmo na palma da mão. Então, essa coisa interessantíssima, né, de ter uma coisinha assim, ainda que o meu é grande, tem menores, e o universo inteiro ali
conversando conosco, né? Então, esse universo por trás da tela possui um sistema de comunicação integrado, uma capacidade de armazenamento e processamento da informação. Ela vai trabalhar um pouco no livro, né, com essas questões. Esse universo virtual paralelo, né, como se fosse um universo paralelo ao físico, como se fosse o né, envolve uma série de protocolos por trás dessa tela, né, em que os processos de computação eles são considerados digitais, porque a linguagem computacional ela revela o poder dos dígitos, né? Quando a gente fala digitais, o que é esse digital? Então, essa forma digital significa que quaisquer fontes de informação. Porque ela não está fechando. E tem outra que está com jeitinho também. Estou ouvindo alguma fala? Tem alguém com o microfone ligado aí. Eu deixei na cópia. Essa forma digital significa que quaisquer fontes de informação podem ser homogeneizadas, né, nas cadeias de 0 e 1, que é uma coisa interessantíssima, né? Assim, para quem é matemático, isso é fascinante. O fato de digitalizar todas as linguagens. Então, eu consigo colocar som, imagem, texto verbal, todo tipo de signo nesses pacotes de 0 e 1, né? Fazer com que uma infinidade de dados se cruzem, sejam estocados nesse meio e difundidos depois por meio das conexões em rede, né? Essa teia de comunicação, que a gente pode chamar de global, né, até relacionada, né, ao advento da globalização, em que as informações caminham à velocidade da luz, assim, uma coisa espantosa, né? Então, para os usuários, não importa, né, o que há sob essa interface, se há milhares de sub-redes, né, todo um sistema muito complexo que compõe essa teia. Dentre elas, a gente fala sempre, né, do www, que é esse World Wide Web, é um sistema integrado de páginas, né? Ou a linguagem de programação, com esses pacotes, né? Que indicam os endereços, essa infinidade de portais, a gente sabe que existem os IPs, né? Uma série de questões complexas que estão envolvidas, mas que para o navegante, né, não importam. Esse lugar que, na verdade, e aí tem uma complicação, né, é um lugar que é um não lugar e, ao mesmo tempo, um conjunto enorme, né, uma miríade de lugares, que se constitui como um meio de comunicação múltiplo, com a convergência das variadas mídias. E aí a Santaella já fala isso em 2004, depois a gente vai ter o Jenkins, né, que vai falar da convergência, né, da cultura da convergência em 2009 na obra dele, mas ela já colocou isso, né, trabalhou isso já. Então foi a partir de 1993, né, que esse www se difundiu aí pelo mundo através da linguagem de HTML, né, que esse H é justamente relacionado à questão do hipertexto, né, que é uma linguagem de marcação para sites. Posteriormente, também ela vai citar que tem o VRML, que é o Virtual Reality Modeling Language, a linguagem para modelagem da realidade virtual, que já está num outro estágio aí da internet, que serve para desenvolver objetos tridimensionais, né, sendo possível acrescentar recursos de interatividade. Então, são avanços, né, que nós fomos sofrendo. Ela fala no livro da internet 1.0, com as suas imagens estáticas. Depois ela fala da versão 2.0, a partir de 96, com essa capacidade já da tridimensionalidade, do movimento, do som. Mas eu acho que agora, pelo que eu fiz uma pesquisa rápida, nós já estamos na 11ª versão para desktop, né, e foram muitas as novidades, as atualizações para dispositivos móveis, né, o livro não chega nesse momento ainda, não é da época, né, dele. Trabalhando sobre a questão da linguagem hipermediática, né, a linguagem hipermídia, ela possui... A Santaella vai explicando bem detalhadamente sobre tudo isso, mas ela vai chegar, né, a questão de 4 aí, características fundamentais, né? A hibridização,
a convergência das mídias, né, que eu até já mencionei alguma coisa, né, essa primeira característica corresponde a essa mistura de sentidos, né, então temos dados, textos, verbais, imagens, tudo convergindo para um mesmo ambiente digital com o qual o leitor interage, essa chamada, que eu comentei, cultura da convergência, né, pelo Jenkins, e ela já se desenvolveu bastante com a transmissão de TV, de rádio, de jornal, que na época desse livro ainda, dentro da internet, né, tudo isso estava se constituindo, era embrionário ainda. E um segundo traço que ela fala é da digitalização, né, que é essa capacidade de armazenar as informações, que considera a questão da coautoria do receptor, né? O receptor não tem como ser passivo nesse processo, que também pode produzir, ele também pode, né, produzir, publicar na web. Quem já montou site, né, a gente até lembra das questões que ela está falando no livro lá em relação às árvores, né, os gráficos, né, o processo arbóreo, né, então você também produz, né. E as lógicas dos hipertextos, com seus nós, as suas molduras de informação verbal, os seus gráficos, sons, desenhos, fotos, vídeos, tudo linkado, né? Então, são subestruturas dos documentos que, combinados em sistemas de conexão próprios, formam essas hipermídias, né? E tem a questão, né? Existem desenhos ou mapas que delineiam. Então, ela fala de um cartograma navegacional, quando eu falei do processo arbóreo, né? Dos sites, por exemplo, que não são lineares. As opções de caminho são oferecidas e o leitor navega, fazendo escolhas, construindo nexos pessoais. E aí eu acho que é uma coisa importante quando a gente fala desse leitor que vai se constituir aí como imersivo, né? A lógica possível vem através da busca, dos cliques entre as opções, de aberturas para diversos percursos. E a hipermídia é, portanto, essa concentração de informações, né, que favorece as múltiplas descobertas, com associações personalizadas, imprevisíveis até um certo ponto, tem hora que a gente já fica perdido também, né? Esses saltos na arquitetura, que ela vai chamar de uma arquitetura fluida, uma arquitetura líquida, que também é referência ao Bauman, e aí você vê o quanto a Santaella é antenada, né? Porque é tudo ali simultâneo com a época, quanto ela fez uma boa busca, né? Pelo que tinha de novidades na pesquisa na época. E então essa arquitetura fluida da internet nos lembra a referência, né, da modernidade líquida do Bauman. E pode ocasionar ao internauta ele se perder, né? Quantas vezes a gente faz isso? Eu pelo menos faço, né? Eu começo a procurar uma coisa, quando eu vou ver eu estou em outra qualquer. E depois tenho que fazer o percurso de retorno, né? E o quarto e o último traço que temos aí é a interatividade. Ela depois também vai dedicar um capítulo exclusivo para falar disso. O desenho da interface deve facilitar as buscas e tomadas de decisão dos usuários, né? A passividade é algo impossível nesse processo. Então, comparada com outras mídias, a internet é algo potencialmente dialógico, né? A gente vai falar tudo, o livro também né? Mas tem uma questão do mover-se, né, da ação constante e da escolha também, né, por causa dessa lógica que não é sequencial. Então, a leitura é configurada conforme as escolhas, esses movimentos, e sob essa característica, a Santaella faz né, uma vaga, ela vai explanar bastante, né. É a questão de como um nó é atrelado a outro, no meio de um outro documento, né, que vai definir esses nexos. Bom, sobre a metodologia de pesquisa, a qual ela dedica um capítulo, né, nós vamos pensar um pouquinho agora. A metodologia dela interessava para Santaella observar sobre os internautas, a postura deles, né, o comportamento deles. Então, a princípio, ela fez um levantamento bibliográfico sobre o ciberespaço, que é esse que ela explica, né, todo o procedimento,
E depois ela reuniu uma equipe que contava com estudantes de iniciação científica, como eu já falei, né, e seguiu com a sua observação, a princípio não muito estruturada, ela fala que não muito estruturada em campo, olhando para o comportamento perceptivo motor desses usuários, né, ao navegarem. E ela pensava em comparar a presteza no gesto do usuário do ciberespaço com a dos usuários de jogos eletrônicos. E aí eu vi também ela comentando numa entrevista que bateu nela uma curiosidade, assim, que ela viu netos mexendo, jogando, né? E realmente, eu vejo meu filho também, quando eu vejo ele jogar, eu acho uma coisa curiosíssima, né? O meu filho, inclusive, tem alguns problemas motores, ele tem uma indicação, eu estou fazendo alguns exames com ele, e ele tem uma indicação de fazer atividades físicas, natação, fazer exercícios funcionais, fazer uma série de coisas, porque ele tem alguns probleminhas ele, por exemplo, tem muita dificuldade em dobrar a coberta, ele não consegue, né? E a letra dele é muito grande ainda para a idade, né? Ele ainda não conseguiu diminuir, teve alguns probleminhas aí nesse processo de passar da escrita da letra bastão, né? Ou da letra de forma, para a cursiva. E é incrível vê-lo jogando, né? A gente joga FIFA, na hora de competir ali no FIFA, eu fico desesperada, porque ele aperta tanto botão, ele faz tanta coisa, que eu não consigo ganhar, não tem jeito, né? Então, e a Santaella comenta isso também, que ela viu os netos jogarem, né? E ela ficou muito curiosa com aquele processo. E em uma segunda fase, né, a equipe... ela organizou a equipe em 2 grupos, né, 15 voluntários e mais 15, que precisavam ter apenas o 2º grau, que ela fala, né, porque ainda a terminologia que ela utiliza na obra, né, hoje seria o ensino médio, e um grupo seria de usuários inexperientes e o outro experientes nesse procedimento de navegação. Aí ela aplicou um questionário de perfil, né, perguntas básicas, pelo que ela coloca ali, e depois feitas entrevistas abertas, né, nos quais ela fala que, inclusive, foram decepcionantes, porque foram respostas muito evasivas, eles não se colocaram, muito provavelmente ela entendeu, analisando essas respostas, que eles nem entendiam, nem tinham dimensão da problemática ou das dificuldades que enfrentavam, né. Mas foi através dessa primeira análise que eles perceberam, a equipe de pesquisadores, né, percebeu haver pessoas que não tinham nem noção, né, e que ficavam ali presas aos problemas de nível motor, e depois tinham outros que já não eram assim, ainda que não fossem experts, né? Então, isso levou a Santaella a decidir por 3 grupos. Ela acrescentou um nível intermediário. E aí veio a terceira fase da pesquisa, em que foi realizada uma pesquisa participativa, que eram propostas tarefas de navegação para esses 3 grupos de 15, com resoluções de problemas, um grau de dificuldade diferente para cada grupo. Ela não detalha que tipo de situação-problema é colocada, né? Mas é a partir da observação dessa ação, né, que eles vão organizar aí os 3 tipos, né, de usuário, o novato, o detetive e o esperto. E a Santaella relata depois uma 4ª fase, né, em que um dos bolsistas tem a ideia de gravar os novatos, para que ela pudesse analisar as reações sensório-motoras, né, as reações deles frente a essas dificuldades que eles enfrentavam, até para clicar o mouse, né, que nem eu coloquei o título ali, ao clique do mouse, até para manejar o teclado. E aí eu lembro de um caso, né, uma vez eu dei um curso, quando eu estava trabalhando na diretoria de ensino, para alguns professores, e realmente, dentre esses professores, né, nós tínhamos todos os tipos... Ai, perdão, barulho na rua. Dentre esses professores, nós tínhamos realmente bem identificáveis esses tipos de usuários. Tinha um professor que a gente até brincava, até achava engraçado, porque ele tinha tanta dificuldade que ele não conseguia clicar, né? Ele ficava completamente perdido, preocupado aqui com a mão mesmo, né? Não com o que estava acontecendo ali na tela.
É a coleta seletiva, gente. Meu marido foi lá, acho que ver se... Bom, enfim. Eu não uso fone, porque o meu fone sempre o som fica um pouquinho mais baixo, ele é melhor assim. Mas acho que vai dar. Bom, e aí esse professor, ele falava para minha colega, quando ela ia ajudar, colocando a mão, ele falava assim, não põe a mão no meu mouse, né? Chegava a ser engraçado. Não coloque a mão no meu mouse, eu quero trabalhar, né? Eu quero aprender aqui. Mas realmente a dificuldade está ali ainda no nível motor, né? E, então, por fim, ela interpreta esses dados, analisando os registros, e dentre as conclusões, ela aponta com que frequência que as pessoas usam as redes, né? Essa frequência ela é determinante na destreza. E aí eu penso que, como tudo, né, gente? Por exemplo, nós não conseguimos esquecer mais depois que aprendemos a andar de bicicleta, mas até conseguir, eu, por exemplo, não ando ainda. E nadar também, né? Todas essas questões, dirigir, né? Tudo depende do quanto a gente, e até o escrever, né? O quanto a gente faz, o quanto a gente exercita, tá? Os tipos de usuários, então, se consolidam, aí eu coloquei algumas imagens que eu encontrei na internet para identificar, né? Sobre esses tipos de usuários, os novatos são definidos, então, como aqueles que ficam desorientados em meio aos signos da tela, impacientes, né, desconcentrados, em geral, eles tentam ir para algum lugar, mas com medo de errar, e aí eles não sabem voltar. Eles demonstram necessidade de auxílio, assustados com esse mistério da internet. Então, as dificuldades motoras, elas estão à frente, né? E difíceis são os avanços. Eles passam de estágio, né? Se insistirem, mas são difíceis. A minha mãe, por causa da pandemia, ganhou um tablet, né, gente? Não sei se vocês passaram por isso, mas, ou com alguém, né? Observaram alguém. Mas ela ganhou um tablet e agora está tendo toda essa dificuldade de manejo, né? Não consegue. Os leigos já são aqueles que sabem se virar, se arriscam, seguem de um nó ao outro, né? Se preciso, eles retomam. Eles seguem essa questão da tentativa e erro, mas já dominam as estratégias de busca, né? E os espertos, que é com X mesmo, né? Que é no sentido de experiente, de exercitado, eles transitam pela rede com essa familiaridade, já esse entendimento das ferramentas, já tem uma noção do que acontece na internet, né? E aí eles fazem com velocidade. Por quê? Porque a memória já automatizou os passos. Imagina se a gente fosse hoje dirigir, né? Pensando como pensava lá quando fazia autoescola. Agora engato a primeira, agora engato a segunda, né? Então, esses movimentos, quando eles são internalizados, eles já passam a ser instantâneos. Aí a Santaella vai falar um pouco do nascimento das ciências cognitivas, né? Ela traça um histórico aí, cita Descartes, Hobbes, Hobbes para a origem remota e filosófica das ciências cognitivas, mas ela fala dos anos 30, né, do Alan Turing, que discutiu a noção abstrata de máquina, e nesse histórico temos a cibernética, em que a mente é comparada ao computador, né, e rebatizada como a teleologia, né, com essas analogias entre a máquina e os organismos. A partir de 56, né, com o emergir das ciências da computação, o modelo computacional estabelecendo base para as ciências da mente, né, então temos os encontros de especialistas, e a inteligência artificial passou a buscar novas atividades cognitivas, os seus sistemas, o funcionalismo, né, passa a exercer o domínio sobre as ciências até os anos 80, e a essência da natureza psicológica, né, desse processo mental, está no sistema processador de informação, né, então são analogias muito interessantes. O foco nessa estrutura, né, que posteriormente, com o conexionismo, né, que ela vai mencionar, pretende simular o cérebro com redes neurais artificiais. Isso evoluiu para o desenvolvimento da neurociência cognitiva, a vida artificial, a ideia de linguagem, de pensamento, né, já atrelado à questão da ideologia, que a gente vai falar mais para frente do Bakhtin,
e outras propostas mais complexas a partir dos anos 90. E com todo o pluralismo de ideias, né, a inteligência passou a ser vista como algo relativo à interação, né, do organismo com esse ambiente, e inclusive esse conceito tem a ver com robótica, né? E a Santayana, ela observa que ela não pretende fazer, aí ela começa a entrar aí por esses meandros da neurociência, né? E ela fala, não pretendo fazer uma pesquisa de neurociência cognitiva. O que eu vou fazer mesmo é delinear um perfil esquemático generalizado do leitor imersivo. Porém, ela vai explorar, com base em suas referências, os modos de inferência. E aí uma coisa que também me interessou na minha pesquisa, que foi pensar sobre as habilidades, né? Que hoje em dia a gente ensina por habilidades e competências, não mais por... Lógico, a gente precisa do conteúdo, né, que hoje é chamado de objeto de conhecimento. A gente sempre precisa dele, né? Ele é foco. Mas a gente ensina por meio de desenvolvimento de habilidades cognitivas, né? Então, retomando 2 pontos importantes, ela vai falar, nessas explicações todas, ela vai mencionar a questão da alfabetização semiótica, né? Eu coloquei aqui também para vocês a definição. Alfabetização não se descolando, eu lembrei do artigo do professor Ezequiel, que eu li outro dia, que mexeu bastante comigo, né? Alfabetização não se descolando da questão do letramento, ela não faz isso, né? Ela vai falar de alfabetização semiótica, e a compreensão depende de um conjunto de pressupostos. Entre esses pressupostos, o processo de compreensão parece depender muito das mídias que se apresentam à percepção e à cognição. Então, no caso da hipermídia, a sua natureza é híbrida, né, envolvendo uma mistura de signos, sinais, imagens, texturas gráficas, figuras, diagramas, sons, ruídos e suas respectivas hipersintaxes, que implicam uma alfabetização semiótica, né, do usuário, essa alfabetização de várias linguagens, né? E nisso que difere, né? Eu posso ser uma boa leitora desse livro aqui. A minha mãe, por exemplo, que eu mencionei agora há pouco, é uma excelente leitora desse livro, né, do livro impresso. Mas no momento em que vai explorar todas essas linguagens, né, e as formas de manejo, já é outra história, é bem complicado. E a questão da memória, que eu já até mencionei também, que precisa dessa automatização para que seja mais rápido o processo, né? Quanto mais operações momentâneas são utilizadas com sucesso, mais elas tendem a ser retidas nessa memória de longa duração. E aí começa a se delinear o perfil, né, do leitor imersivo, dividido nesses 3 tipos, que nem eu falei para vocês, que vocês também já conhecem, mas vamos trabalhar. O internauta errante, né? O internauta errante, ele vai pela arte de adivinhar, né? E aí tem algumas coisas bem interessantes que ela fala sobre isso, né? O errante é o navegador que vai clicando meio sem rumo em um campo de possibilidades abertas. A sua experiência é típica de um explorador, sem começo, meio e fim claramente definidos. A navegação é uma aventura, né? E aí depende de quem tem paciência para ela. E o raciocínio é um abdutivo, porque ela vai fazer uma relação aí nesses 3 capítulos em que ela fala dos níveis de leitor imersivo, ela vai fazer uma análise à luz da questão do tipo de raciocínio, né, do tipo de inferência. Então, ela vai se utilizar do Aristóteles, né, ela comenta também do Peirce, com a ideia de que todo raciocínio começa com premissas que são adotadas conforme estímulos perceptivos ou generalizações, né? E assim como aprendemos lá nas aulas de metodologia científica, né, a partir do pensamento cartesiano, que geralmente quando a gente faz aula de metodologia, a gente trabalha muito com isso, eu também já dei muita aula de metodologia na vida, né? Ela relaciona cada perfil a uma dessas 3 formas de inferir. Então, no caso do que adivinha, é o raciocínio abdutivo, né, que é fundamentado em quê? Em hipóteses ou pressuposições, por isso que fala que é adivinho, né? Seriam essas conjecturas que nós formulamos por nossa razão criativa, um poder instintivo, natural, que o ser humano tem, né? Assim, ela ainda fala uma coisa bem bonita, né? Ela compara com a natureza, assim como o pássaro tem o hábito de voar,
né? Seriam esses insights que nós temos justamente por internalização das leis da natureza, essa capacidade de reagir adequadamente às condições do ambiente, né? E depois, peraí que eu passei. Opa, vai para trás, minha filha. Isso. O navegador detetive, tá? Os ensinamentos da experiência. Então, o detetive é aquele que não pode se distrair do alvo da sua busca. É aquele que corre o risco de se perder, né? Porque ele vai tentando. Então, a palavra de ordem é onde estou, para onde quero ir. Então, por isso mesmo, o internauta detetive caracteriza-se como um detetive informático em busca do sentido. É aquele que faz as experimentações, tendo em vista a coerência organizativa dessa busca. E o raciocínio dele é indutivo, né? Então, no caso do navegador detetive, a alfabetização semiótica dele já avançou, né? E no melhor reconhecimento das linguagens, há uma conclusão generalizada de uma regra. Então, aquele modo de raciocínio, no caso do argumento estatístico, né, tem a ver com argumento estatístico, uma das amostras significativas frente a uma população leva à generalização dos resultados, que é muito o que a gente faz em pesquisa. A gente colhe uma amostra, observa se essa amostra é representativa, né, vai com a ideia de que aquilo vale para o todo. Então, esse detetive vai desbravando os caminhos no oceano da internet com essa lógica que ele aprendeu, né? De que mexe assim, então aqui vai valer dessa forma também. Eu lembrei de uma coisa que meu filho me contou outro dia, né? E a minha filha também gosta bastante, que é do canal Mega Curioso, não sei se vocês conhecem. O canal Mega Curioso tem aquela teoria dos 6 graus de separação, né? Então, vai do Napoleão ao Faustão, né? Do Felipe Neto ao Hitler. E com 6 apertos de mão entre personalidades históricas, a gente faz esses percursos, né? Então, essa ideia dos nexos, dos nós ali, né? Vai de um nó ao outro e como que a gente faz para não se perder, né? E aí ela dá um exemplo no livro do Humberto Eco, mas ela não fala do canal, né, do Mega Curioso, acho que nem existia, mas ela fala do Humberto Eco, quando ele fala, por exemplo, que vai da salsicha para o porco, do porco para a cerda, da cerda para o pincel, para o maneirismo, para a ideia, chegar lá em Platão, né? Então é bem interessante essa questão de como que se dão essas conexões. E depois ela vai para o navegador previdente, que é o terceiro tipo, que esse navegador ele já antecipa consequências, né? Um usuário esperto é aquele que navega sob o domínio das inferências dedutivas, que é o processo contrário, né? Por ter internalizado as regras do jogo da navegação, a sua mente está sob o domínio de hábitos ou associações que fazem com que essas regras gerais suscitem reações correspondentes. Quer dizer, a execução de procedimentos navegacionais condizentes com as regras que ele internalizou, né? Então, a estrutura dos argumentos pode se apresentar naquela forma de silogismo, né, que vai da regra geral ao caso específico, e essa estrutura prova sempre a verdade do raciocínio, né? E no caso do leitor previdente, o domínio do hábito gera uma visão diagramática, que nem eu falei para vocês. Ele já entende aquele processo arbóreo do site, a navegação, ela se dá numa rotina tão grande que com rapidez esses esquemas mentais são todos disparados, e assim ele já sabe quais os procedimentos e vai guiado pela bússola das inferências dedutivas e vai embora, né? Então, em algum momento a busca será necessária, em algum momento ele até pode precisar retornar, ou então ele vai usar procedimentos de busca, assim como o detetive, mas são em situações, não são todas as situações, né? Ele já está bem mais livre nesse processo. Aí ela faz um parênteses ali, um capítulo em que ela fala de Matrix, essa falsa metáfora, que nem eu falei para vocês, e aí fica bem evidente por que ela se incomoda, né, com a relação, com essa separação corpo e mente, né, porque a exuberância dos estímulos sensório-motores, essa relação com os sentidos, essa prontidão perceptiva do leitor imersivo vai fazer com que não tenha sentido ou você separar o movimento de corpo do que acontece na nossa cabeça,
né? E aí eu coloco uma citação, muito diferente da separação entre corpo e mente postulada por Descartes, diferente ainda de uma concepção dos órgãos sensores como meros iniciadores de sinais nas terminações nervosas ou mensageiros para o cérebro que decodifica, interpreta, organiza, e ainda esqueci de colocar uma letrinha ali, né? E processos dados recebidos, os sistemas perceptivos, incluindo os centros nervosos, em vários níveis até o cérebro, são responsáveis pela busca e extração de informação, que vem do meio a partir de uma estrutura flutuante de energia ambiente. Por isso, eles dependem do sistema de orientação geral que vem do corpo inteiro. E aí ela vai falar. Eu estou indo um pouquinho mais rápido agora, porque eu acho que eu já passei do tempo, né, professor? Vou procurar ser mais rápida. Tá bom. Ela vai falar da teoria do Gibson, né, que revela as propiciações, affordances, né, que fala do ambiente, designando informações que indicam as ações. Então, aquela ideia de que uma pedra é pousável para um pássaro e é jogável para um homem nervoso, por exemplo, né? Então, a questão de como o ambiente afeta, né, essas propiciações. E aí ela vai descrever todo os sistemas esteroceptivos, né, de orientação. E depois ela vai partir para a questão da interatividade, né? Sobre esses sistemas, acho que a gente pode destacar só a questão do áptico, né, que é esse modo de tatear, de apalpar, que a princípio a gente pensa na mão, mas são receptores mecânicos da pele, incluindo as juntas, os ligamentos, os músculos, os tendões, receptores por toda a parte do corpo, né? Sensibilidade que ela fala até que está relacionada com o ouvido interno, né? No processo do equilíbrio, que é o primeiro ali da escala. E esse conjunto de subsistemas, essa relação com os outros sistemas, não somente de receber, mas de agir no ambiente, né? A questão do tatear é ação, não é só recepção, né? É mão dupla aí. E esse conhecimento é importante para a pesquisa, né? Porque o foco da observação é essa prontidão perceptiva, essa polissensorialidade, né? Do internauta, que interfere diretamente nos resultados, que faz com que ela chegue à tese de que é indissociável a percepção do pensamento, a percepção da ação, né? E aí, para a interatividade, a Santa ela busca um sentido estrito, né? Porque ela fala que no controle remoto tem processo de interatividade em quase tudo, né? E aí ela vai falar do caso da internet. Também são muitos os graus da interatividade por isso, né? A própria linguagem e a leitura se dão nessa ação de quem recebe mensagens, né? E produz mensagens. E aí ela vai começar lá falando do esquema de comunicação tradicional do Shannon e do Weaver, de 1945, que ainda hoje é divulgado nas aulas. Eu dava aula na FATEC Mauá até o ano passado, e era assim, na apostila que vinha para nós, né, para o nosso trabalho, era justamente esse esquema que vinha ainda, né, de que você tem um emissor, um receptor, né, todo aquele processo como se fosse estanque, né, que já foi tão superado nos estudos da comunicação. E aí ela vai desconstruindo isso, né, nessa superação do paradigma da linearidade e constituindo um novo processo de recepção, essa nova recepção que me interessa tanto, né, na minha tese, na minha pesquisa. E aqui eu coloquei a foto de dois estudiosos muito importantes para toda essa análise que ela faz dos processos de linguagem, né, de comunicação, que é o Charles Sanders Peirce e o Bakhtin, né, o Mikhail Bakhtin, um americano, outro russo, né, mas ela é por quem a gente tem muito apreço aí nessa área de estudos. E o dialogismo bakhtiniano vai mover também, né, essa ideia de que ela vai constituindo de interatividade, porque a mensagem ela se dá nesses interstícios, né, nesses espaços
a gente cria significação ali no meio entre um e outro, emissor e receptor, e não assim, uma hora um emite, outra hora o outro recebe, são coisas muito simultâneas e imbricadas. Ela vai falar da heteroglossia, que é essa interação entre várias linguagens, né? Há as diversas linguagens que circulam socialmente, que se apresentam em forma de signos, que geram sentidos, né? E o Peirce, em sua teoria, diz que o signo é termo mediador para o conhecimento, e essas representações acontecem porque desde o pensamento, né, em que os signos se manifestam no nosso fluxo de consciência, né? Clarice Lispector, lembrei agora, até saindo pela boca, né? E aí eu coloquei um quadro resumo, acho que não preciso comentar, porque já expliquei bastante sobre tudo isso e acho que já falei demais, mas tem um quadro resumo aí para vocês, tá bom? E depois, por fim, comentar um pouquinho nesse leitor ubíquo, né? Porque ela então constitui o leitor imersivo dessa maneira, né? Esse leitor das redes, esse leitor que navega em telas, em programas de leitura, no universo de signos evanescentes, eternamente disponíveis, né? Cognitivamente nesse estado de prontidão, e vai desses nós constituindo nexos, né, em roteiros multilineares, multissequenciais, labirínticos, que às vezes ele se perde, toda essa questão, faz as suas ordens próprias, né, aceita também, aliás, recusa também significados, recusa caminhos, né, e aí ela vai agora, recentemente, né, 10 anos depois da publicação deste livro, ela publica um livro chamado Comunicação Ubíqua, Repercussões na Cultura e na Educação. E a ubiquidade é essa característica de estar em todos os lugares, né, da mobilidade da leitura. É uma onipresença, né, como se fosse uma coisa meio divina, é onipresente, onisciente, né? E aí tem a ver com os aparelhos móveis, porque aqui ela está falando de desktop. E aí eu acho bem interessante que, apesar da evolução tão rápida, que a gente já não dá conta de tanta novidade, né? Com essa vertiginosa evolução das tecnologias de comunicação, desenvolvimento desses aparelhos móveis, celulares, iPhones, o advento das redes sociais, né? O leitor adquire uma dupla mobilidade, tanto do corpo físico que porta o aparelho e carrega para qualquer canto, como da velocidade de acesso à informação. E a atenção desse leitor, que passa a ser chamado de ubíquo, é considerada irremediavelmente parcial, contínua. Responde ao mesmo tempo a distintos focos, sem se demorar reflexivamente em nenhum deles, e aí é um problema, né, que a gente vai pensar a respeito. Essa prontidão cognitiva sem igual do leitor ubíquo faz com que ele se oriente entre os fluxos de textos multimediáticos, sem perder a noção do seu entorno, né? Ele sabe que ele ocupa um espaço, mas ele está ali navegando, e as relações estabelecidas por esse cérebro hiperconectado, né? O sistema nervoso central entrando ali em parafuso, o controle motor passa a ser muito ativo, né? Com as diferentes linguagens acessadas e todos misturados. Então, esse tipo de leitor é bastante recente, né, nos estudos, pensando nos processos de aprendizagem ubíqua, apesar que bastante recente, mas que nem eu falei, 10 anos depois daquele é 2014, né? Trata-se de algo espontâneo, casual, desordenado, fragmentário, muito mais do que o movente, né? Muito mais do que o movente poderia supor. E aí a escola passa a enfrentar um desafio enorme, né, desse dito ensino do século XXI, que é o tempo todo falado para nós. É uma escola que tem que desaprender o gesto de ensinar, construir algo novo, né, desse processo ensino-aprendizagem, que a escola desconhece, executar um processo de mediar uma aprendizagem que não requer essa tradição, né, de transmissão, emissor-receptor, mas passar a desenvolver um novo tipo de mediação, a construção do conhecimento, mobilizando os sujeitos, né, para buscarem e filtrarem essas informações de forma consciente e que reflita sobre elas, que é aí onde mora o perigo, onde está isso, como fazer isso, né? O velho e bom ato de pensar sobre as coisas, né?
não só esse consumismo desenfreado, consumismo, inclusive, de informação, fomentado pelo capitalismo, inclusive hoje até a questão das fake news rolando para todo lado, né? E por essa questão também da escola estar muito atrasada, né? A gente já está numa pesquisa ativa aí da mobilidade nos celulares e tudo mais, e a escola até um ano atrás proibia o uso de celular em sala de aula, hoje não sabe o que fazer com ele, e não tinha internet, né? Agora diz que durante a pandemia foram instalados pontos, no caso da minha escola, a gente nem tinha, e eu dando aula de tecnologia, né, eu ficava desesperada, porque eu dou também oficinas na escola de período integral, né, e o computador ali, o desktop tem meia dúzia na sala de informática, né, então, assim, são outras questões aí, mas acho que era isso, professor, né, não sei se era isso, acho que encerrei. Bom, nós vamos deixar agora, nós temos uns 15, 20 minutos, tinha marcado das 9 às 10h30, né, para alguma pergunta dos próprios participantes aí dessa live, né? Se tiverem alguma pergunta, liga o aparelho aí, o seu áudio, né, o seu microfone, e pode fazer a pergunta para a Valéria. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria... Ô, Ana, pode fazer. Ana Luísa. Valéria, parabéns pela apresentação, super rica, super esclarecedora, gostei bastante. Que bom. E eu queria fazer uma pergunta, assim, né, que eu não entendi muito bem o que foi dito no livro, aí eu queria saber se você pode me esclarecer um pouco mais a respeito da heteroglossia bakhtiniana e do heterologismo de Peirce, porque para mim não ficou muito claro, assim, a diferença entre eles. Então, o Bakhtin, ele é muito preocupado com a questão da questão social, né? Então, ele vai sempre se referir, sempre se remeter à questão das ideologias. Então, as diversas, né, que é a heteroglossia, então a glossia são as linguagens, né, e a hetero as diferentes. Então, diferentes linguagens circulam socialmente, e ele vai se preocupar realmente com a questão discursiva, né? Então, o Bakhtin sempre coloca dessa perspectiva ideológica, acho que é isso que se diferencia um pouco do Peirce. Ele vai, fundamentalmente, pensar que os discursos que circulam, que as várias linguagens que circulam, são repletas, né, da questão ideológica. E aí vai combinar muito com o que a gente vê a respeito da internet, né? Hoje em dia a gente vê na internet todo tipo de linguagem circulante, e essas várias linguagens circulantes que têm ali as várias lógicas, né, que o Peirce coloca, os vários significados, mas repletas de muitas ideologias. Eu percebo assim que a coisa mais marcante, né, no Bakhtin é esta. Aconteceu alguma coisa? O professor tirou só a minha tela de compartilhamento, né? Eu acho que a lógica, a diferença moraria por ali. Eu não sei também se eu entendi com toda a profundidade, mas eu entendo dessa maneira, que o Bakhtin, ele vai, nesse sentido, sempre da linguagem no seu uso social, né? Na linguagem do seu uso ideológico, e é nisso que ele vai acrescentar. Obrigada. Imagina. Eu não sei se também toda a profundidade que você gostaria, mas é essa visão que eu tenho. Essa é a minha visão também, tá? Quer dizer, a natureza ideológica dos símbolos e dos signos, né, são efetivamente tratadas muito a fundo pelo Bakhtin, tá? E aí você tem a origem de contexto mesmo, quer dizer, você tem aí um Peirce que nasce dentro de uma sociedade pragmática norte-americana, né, de natureza do capitalismo sendo construído na época dele, né, e aprimorado, e um socialista de visão,
né? Quer dizer, você tem esses contextos que efetivamente orientam, né, a construção da teoria também. Eu vejo desse jeito também. Eu não tenho muita... E ambos, na verdade, hétero, múltiplo, né, quer dizer, a questão das múltiplas semias, né, as múltiplas linguagens, os múltiplos suportes, né, que se juntam, né, para permitir compreensões e interpretações, né? Eu não sei se vocês perceberam bem, né? Quer dizer, tem uma hora na própria Lúcia Santaella, quando ela diz, quer dizer, que a junção de linguagens, a junção de mídias, né? O multimodal, o multimedial, né? Pode, na verdade, facilitar uma compreensão, tá? O Eco vai dizer isso também, quer dizer, quando você tem um livro didático, né? Você tem um livro didático, a comunicação bico aqui, vamos supor que fosse um livro didático, ele tem, na verdade, uma capacidade, né, de juntar a linguagem aqui, a linguagem da imagem com a palavra fixa, a palavra linear fixa, tá? Você pega um vídeo, o vídeo tem a palavra, a imagem em movimento, você tem, na verdade, outras mídias juntadas ali. Então, é isso que essa heterogloxia, na verdade, ela permite, me parece, tá? Talvez uma facilitação da compreensão sempre tomada como um horizonte em aberto, né? Pelos leitores. Tá? Quer dizer, isso o Eco vai também falar. Quer dizer, quando o velho livro didático está superado por um vídeo multimídia bem feito, né? Em termos de conteúdos e de processos. Tá? Outras perguntas, desculpe ter entrado aí. O senhor falou isso, eu lembrei, né, que o Bakhtin, isso já vem lá da questão da concepção do signo, né? Que ele fala do signo de uma maneira tão ideológica que ele diz que é um campo de batalhas, né? Ali onde se travam as lutas ideológicas, né? Que é o que ele acrescenta aí, basicamente, e depois ele vai desenvolvendo várias teorias em cima dessa questão das vozes que vem para o texto, né? Ele fala em polifonia, acho que isso ela não chega a tratar aqui, mas as várias vozes que estão em todos os textos, que são sempre discursos, são sempre ideologias. Fiquem à vontade. Alguém estava em linha para a pergunta? Pode fazer agora. Bom dia. Valéria, muito obrigado pela explanação, muito interessante. E o meu não é bem uma pergunta, mas um comentário que, mesmo lendo o capítulo 10 do texto Navegar no Cyberespaço, e aí com a sua fala, eu lembrei de como é que há essa mudança sobre a questão da interação no cyberespaço, né? A gente vê... Eu lembrei agora de dois autores, né, que tem site na internet, que é o Henri Burgalho e o professor Giraldelli, né, da filosofia. E aí como é que esses dois, eles dialogam com os comentários que são feitos nos vídeos, né? O Henri Bugalho, ele termina geralmente os vídeos pedindo para que as pessoas comentem, digam o que acham sobre o que foi tratado no tema, né? Tem uma outra, como é que esses espaços também, a própria Santaella fala disso, que o espaço ele cria novas formas de interação, e aí como é que esse espaço ele é percebido também por quem está fazendo o vídeo, porque você pega vídeos bem do início da carreira do Henri Bugalho, ele não fazia essa interação, né? Ele só apresentava o tema e pronto, deixava para lá e depois vinha com outro tema. E aí ele foi percebendo que havia necessidade de intensificar o diálogo, né? De fazer uma interação maior com o seu público, e ele passa a encerrar o material pedindo para as pessoas comentarem, né? E aí o professor Giraldelli ele já faz uns vídeos a partir do que as pessoas comentam na plataforma, né? Isso é muito interessante, como é que há essa mudança dos processos de interação, né? Dos sujeitos. Sim.
Nelivaldo, muito obrigada pelo seu comentário, e assim, o que nós percebemos, né? Existem formas síncronas e assíncronas, né? Ela fala isso também no livro, formas síncronas e assíncronas de interação. Inclusive, isso tem sido falado muito agora, nesse momento de ensino remoto, porque quando você abre a live lá no Meet, por exemplo, né, que você está dando uma aula síncrona, faz todo sentido para a gente, porque remete, como nós estamos fazendo agora no Zoom, remete a esse processo dialógico verdadeiro, no mesmo momento ali, né, o face a face, remete, porque como o professor começou falando, não é a mesma coisa, a gente não sente a energia das pessoas, ainda falta muito, né, a tela é fria, tem essa história, mas a gente procura trocar ali, eu e a Thaís, né, que é a minha amiguinha que está aqui presente, fizemos um curso, demos um mini curso agora há pouco tempo na graduação da Unicamp, num evento que teve de educação, e a Thaís, uma das primeiras coisas que ela falou para mim, vamos fazer no Meet, a gente precisa limitar o número de pessoas para ter o chat, né, porque a gente precisa ter essa devolutiva. Então, assim, as pessoas, do ser humano também, né, precisar dessa devolutiva. Se, por exemplo, eu encerro aqui hoje, ninguém falasse uma palavra, eu ia dizer, Jesus, falei que nem uma maluca, ninguém gostou de nada, né? Isso ia ficar martelando, ia ficar me dando esse incômodo. Então, o ser humano, ele precisa da interatividade, né? E aí, como você mencionou, cada vez mais as pessoas postam coisas esperando algo em retribuição. Então, tanto as curtidas, né, os likes, quanto até esses processos, eles têm criado ansiedade, porque você posta um negócio, você já corre para olhar se teve like, se alguém comentou, né? Essa necessidade de aprovação que o ser humano tem também. E como a internet acabou sendo também um campo frutífero para comercialização, né, vamos dizer assim, para ganhar, né, para renda, com essa multiplicidade aí de coisas que se fazem para ganhar também, né? Os youtubers e tudo mais. Então, as pessoas postam já também querendo adeptos, né? Necessitando de adeptos. E aí, cada vez mais vão falar coisas, e que isso eu acho até perigoso, porque é uma via de mão dupla aí, coisas para agradar, né? Ou coisas para polemizar, mas sempre pensando em ter esse retorno, né? Essa interação. Temos aí 7 minutos. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Sim, eu mesmo, professor. Zé Fernando, vamos lá, meu amigo. Ok, obrigado. Parabéns, Valéria, pela apresentação. Eu, da leitura que estava fazendo da obra, que ainda tenho a dificuldade de apresentar esse. Mas é mais ou menos o seguinte que eu gostaria de entender. Que a autora faz menção na página 180, que está por trás da criação de CD-ROM e a literatura na internet, nesse caso. Então, eu queria que explicasse melhor isto. Espera lá, você falou na página 180? Sim. Os estilos de navegação. Aí vem assim, o ideal é que esse leitor não se entregue às rotinas. Tá. O ideal seria misturar as três, né? Exatamente. A figura ideal do leitor imersivo deveria ser aquela capaz de misturar de modo equilibrado os 3 níveis de leitura imersiva, o errante, o detetivesco e o previdente. O ideal é que esse leitor não se entregue às rotinas sem imaginação do previdente, mas se abra para surpresas, entregue-se às errâncias para poder voltar a vestir a roupagem do detetive. Como eu comentei aquele momento, né, que eu falei do esperto, né? O esperto já tem as estruturas internalizadas e aí ele pode achar que ele não precisa mais, né, desse nível de descoberta, mas ele precisa sim, né? Ele precisa da descoberta contínua, inclusive porque a internet é um campo tão diverso, tão diversificado e tão mutável,
né? Que dificilmente alguém vai conseguir deixar de ser um navegador detetive. A gente precisa o tempo todo ter essa questão de saber utilizar os recursos, né? De saber utilizar o buscador. É como o professor hoje em dia. O professor hoje em dia, ele não pode se considerar um esperto, né? E se ele se considerar um esperto, que já tem tudo que ele precisa internalizado e tudo escrito naquele caderninho velho que ele utiliza, né? Ele está lascado, porque o mundo está mudando com um dinamismo muito grande e ele vai precisar, sim, aprender a conservar dentro dele o detetive, o buscador, para as novas experiências que surgem cotidianamente. E a questão do novato, né, eu entendo daquela maneira com um nível motor, um nível antecedente. Então, são aquelas situações em que nós somos colocados que ainda dá aquele frio na barriga, né, que ainda dá aquela alegria da descoberta, né, que você tem também que conservar. Porque se você não conservar uma alegria da descoberta, né, uma questão assim de você se sentir ainda novato, né, em determinadas situações, parece que vai perdendo também o prazer dessa descoberta. E a internet, ela serve para tudo isso. Então, se ela chega a um leitor imersivo, ela junta, né, esses 3 tipos que ela detectou, né, nos 3 grupos de 15, e ela forma o conceito do imersivo juntando esses 3. Porque nós não somos assim, por exemplo, eu não sou mais uma leitora contemplativa porque eu sou do século XXI, né? Não, eu sou uma leitora contemplativa. Eu adoro ficar quietinha lá lendo, né, o meu romance, alguma coisa assim, e pensando sobre, né? Eu leio jornal, ainda gosto de ir à banca quando sai alguma coisa diferente, o meu marido assina jornal, né? Tem assinatura de jornal, e ainda gosta daquele prazer de manusear o jornal. Então, os leitores, eles também não são assim... eles surgem historicamente, os tipos de leitores, conforme as possibilidades do meio e do suporte, né, as possibilidades sociais, as práticas de leitura, mas eles não morrem, né? Eles convivem, e da mesma forma, você é um leitor imersivo em que faz conviver com predominância, né, de um tipo ou outro, mas você pode fazer conviver os 3 tipos. Então, foi dessa maneira que eu entendi. Esse trecho aí, está na página 180, e realmente eu acho que ele é fundamental, né? Eu até me comprometo a fazer uma reflexão mais longa para vocês, para enviar para que vocês tenham esse texto aí. Até uma provocação para mim também, porque ele passou por mim, mas eu não tinha prestado atenção, né? Mas eu vou por uma outra linha de raciocínio, além dessa excelente explicação que a Valéria deu, a partir da dúvida do José Fernandes, né? Porque você tem aqui a literatura, tá? Eu acho que um foco que a gente tem que ver nesse texto é a literatura. E a literatura, na verdade, né, ela está voltada para a fantasia, certo? E a fantasia tem uma relação fundamental com a abdução, tá? Que é um tipo de raciocínio que se levanta hipóteses, que você faz conjecturas, que você sonha, que você imagina, que você vai para uma pluralidade de lugar. Quer dizer, o significado da literatura não se enquadra nem na indução e nem na dedução. Ela só pode ser, na verdade, inteligida, no meu ponto de vista, José Fernando, pelo raciocínio abdutivo, quer dizer, é o raciocínio, né, daquela coisa, daquele sonho realmente, né? Eu até tinha preparado a minha exposição de terça-feira, que eu não fiz terça-feira passada, em cima exatamente, né, das vertigens, né, que são provocadas pela literatura. A literatura te tira do lugar. A boa literatura faz isso, ela faz você ver aquilo que você não via. Ela faz você hipotetizar aquilo que você não tinha hipotetizado. Ela refina a sua retina. Em função do quê? Do binômio que nós somos, todos nós. Nós somos razão e emoção, né? Quem vai falar sobre isso são vários, múltiplos autores, que nós não somos só razão, nós somos também emoção. Se você tira qualquer desses polos, você desmonta o ser humano.
nós precisamos de doses de razão na vida e doses de emoção na vida, para a gente se equilibrar, né? Antônio Cândido vai dizer, se tirarem aí a telenovela da nossa vida, a piada, o bom humor, né, a literatura, o campo do riso, do humor da nossa vida, nós morremos, nós perecemos, porque nós não somos só razão, né? Não somos só detetives, não somos só expertos. Veja bem que esses patamares estão no patamar da organização da tua razão. O detetive vai atrás de pistas, de indícios de coisas. Ele tem hipóteses já prévias. A abdução não tem nada disso. Você vai realmente, né, para o carnaval. A abdução é carnaval. Eu estou afim, entendeu? Quer dizer, eu vejo a coisa por aí, né? Quer dizer, nós precisamos disso aí. Então, quer dizer, dentro dessa alfabetização semiótica, eu não sei se vocês... Eu estava ouvindo a Valéria aqui, eu estava revendo as minhas anotações, eu estava revendo as minhas leituras, etc., os meus apontamentos, né? Mas veja bem, nós temos aí aquela imagem que ela utilizou, daquele túnel com os bits 01, 0, né? Logo o segundo slide, né? Realmente é esse mundo paralelo, né? E eu troco uns 3 filmes da série Matrix na minha cabeça aqui também, que eu terminei de ver há 1 hora atrás. Eu acordei de madrugada para ver o último Matrix, né? Porque o Matrix, embora ela refute, o Matrix ensina muito para a gente sobre essas coisas que a gente está falando. Por isso que eu estou vendo os 3 de novo, tá? Mas quer dizer, a separação não, essa separação corpo e mente, mas toda a série Matrix é feita em cima, na verdade, desse mundo paralelo. Até o mundo que a gente vive é um mundo paralelo, é a Matrix, é uma Matrix criada, né, virtualmente, que você mente para todo mundo e você acredita que está dentro dela, né? Mas aí eu creio que, para encerrar, e depois a Valéria também pega a palavra e encerra, né, para não tomar muito tempo, né? Mas veja bem, você tem um universo físico, né? E você tem um universo virtual, aquele túnel, está na minha cabeça, tá? Para a pessoa usufruir disso, né, ela precisa ser alfabetizada e letrada dentro disso, né? Que ela chamou de alfabetização semiótica, tá? Ou letramento digital, vocês viram falar disso aí, né? E sem dúvida que para você penetrar, participar dos bens contidos dentro desse túnel, desse oceano virtual, tá? Você precisa ter, primeiro, os equipamentos necessários para isso, certo? Não adianta ter o computador na escola se você não tem conectividade, se você não tem acessibilidade, tá? Além do aparelho, da eletricidade que precisa para funcionar, do Wi-Fi que precisa funcionar, você tem algumas competências, né, que são dadas pelo novato, pelo leigo e pelo experto. Quer dizer, existem patamares para você alfabetizar e permitir a compreensão dos bens contidos dentro desse universo cultural também, é um universo cultural digital, né? Então, fica realmente muito interessante, né, essa questão de você pensar, né, e como é que isso, essa preocupação da Valéria, me parece, né, como é que isso, todo esse conjunto ilimitado de bens que cresce exponencialmente, né, pode ser disponibilizado por um ensino, tá, dentro das escolas. Tá? Quer dizer, essa preocupação de uma escola que não está, na verdade, preparada, tá, para, vamos dizer assim, dinamizar, né, alguma coisa que faz parte da vida social hoje de uma maneira bastante avançada, né? Então, eu acho que essas questões são para vir aí. Mas, Valéria, antes de você terminar, eu agradeço em nome do grupo, de coração, a sua... Depois, se tiver alguma pergunta, me manda por e-mail, eu passo para a Valéria, é uma pessoa muito disponível, muito bacana, tá? Valéria, obrigado de coração aí pela sua disposição, disponibilidade, tá? Gostei demais, tá? Eu fiz a gravação, depois nós vamos mandar o vídeo para vocês também, disponibilizar o vídeo, porque eu tive que cortar fora um participante, porque ele não estava vendo que ele estava interrompendo tudo. Então, eu tirei e depois ele não pôde voltar. Eu também não sabia que ele não podia voltar. Ah, que pena, professor, mas depois ele vê a coisa e eu explico para ele também, tá bom? Mas as suas palavras aí de despedida, então, muito obrigado em nome do grupo, tá?
Eu que agradeço, professor, pela oportunidade. Falei para ele, né? Uma honra poder fazer uma fala em meio à aula do meu professor querido. E sobre aquilo que o senhor comentou antes, que é realmente a grande preocupação, né, da minha pesquisa, o lugar da linguagem literária, né, nesse meio todo, nessa questão toda do leitor imersivo. Isso que eu pesquisei. Eu utilizei textos do Oscar Wilde, né, e da Marina Colasanti, criei um livro digital, né, com os recursos possíveis, e utilizei na escola. E a gente sabe que hoje em dia o livro digital é algo que está em constante construção, mutação, muitas obras sendo criadas, né, com outras coisas que nem eu mencionei para vocês, que ao ver da criança muitas vezes parece mais um brinquedo do que um livro, né? E eu reportar essa questão da linguagem literária, é uma linguagem tão densa, né, tão reflexiva, como, por exemplo, desses dois autores que eu falei, para a tela, né? E aí eu tive um resultado aí bastante... que dá para pensar sobre muitas questões, né? E aí eu preciso até tomar cuidado e não ficar perdida, né, professor? Porque dá para pensar sobre muitas coisas na hora de escrever essa tese, né? E aí eu espero vir a contribuir em breve com esse estudo. E agradeço, então, a todos os participantes que tiveram a paciência de escutar, né, e interagir comigo também. Agradeço pelas perguntas e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Ô, Valéria, só uma pergunta. Você me autoriza a jogar o seu PPT, a disponibilizar para o grupo? Tem algum problema, claro, não? Professor. Fique à vontade. Embora eu tivesse feito uma revisão, ainda sobraram alguns gatos de grafia, então. né? Ainda faltou uma letrinha ou outra. Ali. Faltou ali. Então, pessoal, muito obrigado a vocês, viu? Nós estamos aí 10h40, tá? E só um recadinho, que eu vou começar a fazer alguns lives agora com os grupos menores, tá? Para a gente direcionar o foco para a unidade C do nosso programa. Mas aí eu dou um comunicado geral, né? E vejo as disponibilidades e a gente marca com 3 ou 4, né? Com o quarteto ou com os trios, tá? Para a gente discutir e até ter espaço para uma conversa um pouco maior, né, que a gente não está tendo aqui. Tá bom? Muito obrigado a vocês, então. Bom dia, tá? E tomem cuidado com esse bendito vírus, tá bom? Ele está de volta aí para atormentar a vida de todos. Tchau, tchau para vocês. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, Valéria. Obrigada, muito Valéria. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Tchau, gente. Foi ótimo, Val. Obrigada, Paulinha. Você estava aí. Obrigada.